Oi, oi. Fazendo um teste aqui, graça e paz para quem já está ao vivo no Facebook. Eu estou fazendo um teste aqui para a gente começar a aula daqui a 5 minutos, tá? Vou passar para vocês que aula que nós vamos estar ministrando daqui a pouco. Uma aula importante, uma aula sobre teologia. Vários livros aqui. Muito bom. É isso aí, meus queridos. Estamos aqui ao vivo, tanto no Facebook agora, como também no Instagram, tá bom? E eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, que está no coração de Deus, para o teu coração. Eu quero toda manhã, hoje eu atrasei um pouquinho, mas eu quero toda manhã entrar com você ao vivo na escola bíblica diária. Eu quero
depois que eu fiz 60 anos, que eu fiz agora, dia 9, quinta-feira passada, Deus colocou no meu coração o propósito de eu entregar tudo que eu puder, tudo que eu tiver. Então eu quero, na verdade, ser um canal de bênção na tua vida e quero ser instrumento de Deus para você. Então eu quero toda manhã, gratuitamente, oferecer para você um estudo. Eu quero estudar com você sobre a teologia sistemática, doutrina por doutrina, para nós podermos aprender um pouquinho mais. Você que já conhece a Bíblia, você que já conhece a palavra, você que já tem um conhecimento bíblico, eu louvo a Deus pela tua vida. E se você puder ir comentando aqui, ó, pastora Claudete Silva está aqui, o Alex Alves está aqui, estou conseguindo ver, tá? Quem está me acompanhando aí. E você vai aí me acompanhando. Escola Bíblica. Nós vamos usar alguns livros de teologia, alguns livros que eu estudei, que eu estudo até hoje. Olha, eu estudo através da Bíblia, livro por livro. Hoje nós não vamos começar nesse livro, não. Nós vamos começar em outro livro que eu vou mostrar para você. Nós temos aqui Estudo Panorâmico da Bíblia. Se você quiser se matricular. Ô Alex, Deus abençoe, meu amigo. Alex, companheiro, um abraço. Se você quiser ajudar aqui, ó, se você quiser entrar no nosso seminário, nosso curso, eu vou fazer um curso de teologia, uma vez por semana, uma aula, mas hoje nós estamos fazendo assim gratuitamente, para justamente ver quem vai querer fazer o curso de teologia conosco, tá bom? Estudo panorâmico da Bíblia, e agora nós temos também Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É esse livro que nós vamos estudar, tá? Então eu vou mostrar aqui várias doutrinas para você, e aí nós vamos caminhar dentro desse propósito aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui, para não atrapalhar muito. Agora eu estou aqui com a Bíblia. Quem está entrando no Instagram, se você puder compartilhar, é muito importante. Se você puder compartilhar com seus amigos. Quem está no Instagram, é o aviãozinho aqui. Quem está no Instagram, aviãozinho, por favor, põe o aviãozinho. Quem está no Facebook, é só você compartilhar no Facebook, ok? Então nós vamos estudar alguns minutos e esse material vai servir para você, tá bom? Entrou aqui no Instagram Maria Cleide, Maria 19 Cleide, entrou. E nós vamos estudar aqui alguns minutos, são 9 horas e 35 minutos. E se você está cozinhando, se você está lavando louça, lavando roupa, você que é dona de casa, você que é homem, está aí no seu trabalho, está fazendo alguma coisa, eu queria pedir você o seguinte, bota o celular e vai fazendo suas coisas, não tem problema nenhum, tá? Não precisa parar completamente do que está fazendo. Pega o celular, põe no cantinho, bota no lugar onde você possa ouvir bem, porque mais importante é ouvir, e você vai poder participar comigo dessa escola diária, escola bíblica diária, esse nome que eu estou dando, porque vai de segunda a sexta-feira, escola bíblica diária, se não for até sábado e domingo também. Mas eu quero que você ore por mim, para me ajudar a manter esse propósito. Tá vendo aqui? Estou com a Bíblia na mão também, a Bíblia. E agora nós vamos pegar o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Esse livro aqui me acompanha há muitos anos. É um livro que eu tenho de cabeceira, um livro importante. Se você puder, vai na CPAD. Aqui em Nova Iguaçu tem CPAD, ali na Galeria Veplan. Você vai procurar Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Não é mais desse jeito, ele mudou a capa, ele está assim no formato até menor, o conteúdo continua o mesmo, tá? Mas eu estou falando, o tamanho do livro é menor, e eu acho que a última vez que eu vi estava custando 30 e poucos reais.
Então, vamos começar hoje, aqui, ó. Deixa eu te falar aqui, por exemplo, as doutrinas que nós vamos estudar, para a gente poder caminhar dentro desse propósito aqui, ok? Quem está comigo aí vai dando feedback, vai dando ok, vai dizendo, pastor, estou aqui, tá? Pode começar, estou com a minha caneta, estou com o meu papel, ou então estou trabalhando, fazendo meu trabalho no computador, fazendo meu trabalho em casa, fazendo qualquer outra coisa, mas estou ligado aqui na escola bíblica diária, ok? Então toda manhã nós vamos estar juntos aqui. Bom, nós vamos falar aqui sobre, antes da gente entrar nas doutrinas bíblicas, por exemplo, as escrituras, o exemplo, né? Vamos começar com as escrituras, com a Bíblia. Então nós vamos falar sobre a necessidade das escrituras, a inspiração das escrituras e a verificação das escrituras. Então vamos falar sobre escrituras, mas nós vamos falar também sobre a natureza da doutrina. A natureza da doutrina. Nós vamos falar sobre o valor da doutrina, a classificação da doutrina e um sistema de doutrina. Agora, é importante, eu quero que você anote isso. Olha que coisa importante. Você sabe o que significa doutrina? Estou falando aqui para o meu pessoal do Instagram e falando ali para o meu pessoal que está no Facebook. Você sabe o que é doutrina? Amém? O que é doutrina, meus irmãos? Você sabe o que é doutrina? Deixa eu ver mais quem está aqui. Quem está aqui? Ah, meu amigo Marques, pregou ontem aqui no meu aniversário, meu amigo Max. Deus abençoe. Você sabe o que é doutrina? Tem muita gente que confunde doutrina com usos e costumes. E doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Em primeiro lugar, anote isso. O que é doutrina? Doutrina é aquilo que nós aprendemos dentro da Bíblia. Sobre Deus, sobre escrituras, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre Jesus, sobre a expiação, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja e sobre as últimas coisas. Isso são doutrinas. E nós chamamos isso de doutrina sistemática. Por que é doutrina sistemática? Porque vai ponto por ponto, caminhando ponto por ponto, e nós chamamos de doutrina sistemática, por isso. Então, o que é doutrina? É o ensinamento das escrituras. Doutrina é o ensinamento da Bíblia. Doutrina não é usos e costumes. Alguém pergunta, na sua igreja tem doutrina? Na minha tem. Aqui tem doutrina. Aqui tem estudo. Aqui tem princípio bíblico. Então tem doutrina. Porque tem muita gente que ele quer ir para uma igreja onde os pastores põem regra, põem dogmas. Se só pode pregar de terno e gravata, não pode subir no altar, que chama isso aqui de altar, que não é altar, de gravata. Outra igreja não pode usar tênis. As irmãs não podem usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, não pode usar joia, não pode usar maquiagem. Isso não é doutrina, isso são usos e costumes. É muito importante que você saiba discernir o que é doutrina e o que é usos e costumes. Então, querido, não confunda uma coisa com a outra. Então, a doutrina bíblica é o estudo bíblico, é a sequência do estudo. É quando você estuda a palavra, vai estudando a palavra e a palavra vai penetrando na sua vida, vai penetrando em você. Então, isso é doutrina. Então, tem cada igreja, usos e costumes, por exemplo, as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, têm os seus usos e costumes. Elas colocam
a Bíblia, colocam, tiram dali, por exemplo, paletó e gravata, né? Um exemplo. A nossa doutrina aqui é paletó e gravata. Então isso não é doutrina, isso é uso de costume. Então é muito fácil a gente saber distinguir. Então nós vamos falar hoje sobre a natureza da doutrina. Então vamos começar aqui sobre a natureza da doutrina. Então nós vamos falar juntos. Eu queria que você pegasse papel, caneta. A natureza da doutrina. Então vamos lá. Biblicamente, olha, biblicamente, a doutrina cristã, a palavra doutrina significa ensino. Então quando você fala assim, eu estou doutrinando meu filho, então quer dizer, você está ensinando o filho. Então a palavra doutrinar é ensinar. Então, quando você ensina, quando você instrui, lembra daquele texto de Provérbios 6? Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensine, ou então doutrine o menino no caminho que deve andar. Ou então instrua o menino no caminho que deve andar. Então, quando você instrui o menino, quando você instrui a criança, você automaticamente está doutrinando o seu filho. Isso é doutrina. E eu falei outro dia numa conferência que é responsabilidade dos pais doutrinarem os seus filhos. Os pais têm que doutrinar os seus filhos, ensinar o seu filho. Então pode definir-se assim as verdades fundamentais da Bíblia dispostas em formas sistemáticas. Então isso é doutrina. Quando você expõe as verdades da Bíblia de forma sistemática. Então vamos supor, como é que se faz para estudar a Bíblia? Você pega a Bíblia assim, abre em qualquer lugar e começa a estudar um capítulo, um livro assim, aleatoriamente? Não devia fazer isso. Você devia estudar de forma sistemática. Primeiro, estudar por tema. Porque o estudo por tema vai te levar a um aprendizado mais perfeito. Por exemplo, tem gente que gosta de estudar a Bíblia começando por Gênesis. Aí ele quer começar a Bíblia começando por Gênesis. Porque eu quero saber como é que Deus criou o mundo, eu quero saber como é que o pecado entrou, eu quero conhecer os personagens, né? As pessoas de Gênesis e tal. Tudo bem. Mas você vai ficar com aquela compreensão limitada. Então, é importante você estudar de forma sistemática, ok? Então, o que é forma sistemática? É você estudando tema por tema. Então, vamos supor, vamos estudar sobre Deus na próxima aula. Vamos estudar sobre Deus. Então, você vai estudar tudo, esgotar, ou tentar esgotar, que a gente não consegue esgotar tudo. Você vai tentar o máximo esmiuçar, canalizar, buscar tudo sobre Deus, tá? Até porque é muito fácil as pessoas virarem ateus por falta de conhecimento sobre Deus. Quando a pessoa conhece pouco ou não conhece nada sobre Deus, ele é muito fácil ele se desviar e não crer mais em Deus, não acreditar mais na existência de Deus. Então, doutrina, ela define-se assim: as verdades fundamentais da Bíblia, dispostas em forma sistemática. Entendeu? Então, estudar de forma sistemática, nós também chamamos de teologia. A palavra teologia significa estudo sobre Deus. Teo é Deus e estudo é gia. Tudo que é gia é estudo. Então,
teologia é estudar sobre Deus. Então, o que você quer aprender de Deus, você tem que estudar teologia. Ah, mas eu não fiz um seminário de teologia. Mas se você estuda teologia na escola dominical, você estuda teologia. Se você lê a Bíblia de forma sistemática, não lê aleatoriamente como um livro qualquer, mas uma leitura bem elaborada, porque Jesus nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Não tem nenhum versículo que te manda ler. Tem alguns, claro que, mas não nessa ótica. Mas a Bíblia enfatiza a importância de estudar as Escrituras, de examinar as Escrituras. Então a Bíblia fala, examinai as Escrituras. A Bíblia fala, o meu povo foi destruído por falta do conhecimento, porque negaram o conhecimento de Deus, também eu o negarei. Conheceis e prossigas em conhecer. Então, você não pode dizer que conhece tudo. Você tem que continuar conhecendo. Então, esse conhecimento, ele vai longe, ele tem que ir longe. Esse conhecimento, ele não pode ser um conhecimento limitado. Ele tem que ser um conhecimento profundo, mas é claro que você não vai conhecer de forma profunda de uma hora para outra. São vários anos de pesquisa, de estudo, de dedicação, e nunca é tarde para aprender. Você pode pensar, eu já estou velho, já estou com uma certa idade, e como é que eu vou aprender hebraico? Como é que eu vou aprender grego agora? Como é que eu vou aprender, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento? Não dá sim. Tudo dá tempo. Porque se a gente, ou se nós nos dedicarmos, nós vamos conseguir sim. E você consegue, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, doutrina, estudar de forma sistemática, tá? E esse estudo chama-se teologia, ou seja, um tratado ou um discurso racional acerca de Deus. Porque estudar sobre Deus não é com emoção. Estudar sobre Deus é com razão, racionalidade. Você não pode querer estudar sobre Deus de forma emocional. Porque de forma emocional, tudo que te falar, qualquer heresia que te falar, você vai acreditar. Então você não pode estudar teologia de forma, como que eu vou dizer? Você tem que estudar teologia de forma racional. É o que a Bíblia fala. Romanos capítulo 12, versículo 1. Que rogo-vos, pois, irmãos. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto com inteligência. Se você fizer um culto onde você fecha os olhos e dá glória a Deus por tudo que alguém falar, não preste atenção no que está sendo dito, no que está sendo ministrado, então isso deixou de ser um culto racional. Um culto racional é um culto inteligente, é um culto onde você vai simplesmente entender a palavra, anotar, isso é culto racional. Então, o que é estudar sobre Deus? Porque estudar sobre Deus, estudar teologia, é estudar um tratado ou um discurso racional acerca de Deus. Eu estudo acerca de Deus há vários anos, muito tempo. Eu estudo sobre Deus e nunca aprendi tudo. Tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que fala assim, baseado naquele louvor, né? Ninguém explica Deus. Mas Deus pode ser explicado de acordo com a sua capacidade. Eu não acredito que uma pessoa... Eu explico Deus do meu jeito.
do meu nível, aonde eu entendo sobre Deus, eu explico Deus. Eu não consigo explicar Deus na sua totalidade. Eu não consigo compreender Deus na sua totalidade, na sua dimensionalidade. Mas dentro da minha realidade eu explico sobre Deus. Todo mundo pode dar uma explicação sobre Deus, mas se a pessoa, um exemplo, ele fala, não quero saber de Deus, porque Deus é tão grande, Deus é tão imenso, que eu não tenho como explicar sobre Deus. Tem sim, dentro da realidade que você compreende, e cada vez que você vai estudando, você vai se aprofundando no conhecimento de Deus, e você vai conseguir explicar sobre Deus dentro da sua realidade bíblica, daquilo que você compreendeu. Entendeu? Então, estudar acerca de Deus é estudar um tratado com racionalidade. Então, esses dois termos serão usados nesse estudo. Por exemplo, alternadamente, nesta sessão, a teologia ou a doutrina. Assim se descreve a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações com o homem. Tem muita gente que acha que Deus não tem, ou seja, que o homem não tem condição de ter um relacionamento com Deus, por Deus ser tão profundo, por Deus ser tão imenso. Não tem como a gente chegar nessa dimensão, porque Deus é muito grande, Deus é gigante. Não tem como conhecermos Deus, eu prefiro ficar quieto. Deus, deixa Deus lá, eu fico aqui. Não. Na proporção que você vai estudando sobre Deus, sobre a doutrina de Deus, Deus vai penetrando e vai se fazendo um com você. É assim que a Bíblia fala. Eu posso mostrar isso em outras ocasiões aqui do nosso estudo, da nossa escola bíblica diária. Então vamos lá caminhar dentro disso aqui. Então hoje eu estou dando essa introdução, mas amanhã tem mais. E a ideia é o seguinte, eu estou abrindo um curso de teologia. Nós já temos o IBVD, mas nós estamos abrindo agora um curso pela internet, tá? Onde você, no horário certo, vai poder estudar comigo sobre a Bíblia, fazer um curso rápido. Nós estamos dando só uma introdução aqui, mas eu quero trabalhar com você com mais profundidade e oferecer esse curso para você com certificado e tudo, tá bom? Mandar para você aí, chegar na sua casa, o seu certificado com as horas que você estudou direitinho, tá bom? Então, se você quiser estudar, vai dando aí o seu feedback aí. Pastor, eu quero estudar teologia com o senhor. Eu quero me inscrever nesse seminário, porque eu não tenho tempo de frequentar uma sala de aula regular. Então, eu quero agora estudar ao vivo com o senhor. Então, eu quero chamar você para estar participando comigo da Escola Bíblica Diária e nós vamos captando alunos para que no momento bem próximo nós possamos estudar a palavra de Deus juntos, tá bom? Então vamos lá. Caminhando aqui, para a gente ter uma noção, nós vamos estudar essa ciência aqui, que é uma ciência, um estudo racional sobre Deus, e nós vamos entender por que nós devemos estudar sobre Deus, quais são os motivos, quais são a importância dessa doutrina, não só sobre Deus em si, quem é Deus, mas tudo que envolve Deus, tudo que traz Deus para a nossa vida, nós vamos estudar. Agora, por que devemos estudar teologia ou doutrina como sendo uma ciência? Por que devemos estudar teologia como sendo uma doutrina ou uma ciência? Por quê? A ciência é a disposição. Deixa eu ver aqui para não. A ciência, deixa eu ver aqui.
Estamos aqui, peraí. Me perdi. Por que devemos estudar a doutrina como sendo uma ciência? A ciência é a disposição sistemática e lógica. Olha que coisa. De fatos comprovados. Quero parar aqui. De fatos comprovados. Tudo que está na Bíblia aconteceu de verdade. Embora algumas partes são parábolas. Por exemplo, as parábolas que Jesus contou foi só uma alegoria, uma ilustração, mas ele contou. Talvez os personagens que estão naquela parábola, eles nunca existiram. Mas isso é bem claro a gente saber. Agora, se nós estudarmos o livro de Atos no Novo Testamento, é um livro importante que fala sobre geografia. Atos é um livro geográfico, doutrinário, mas geográfico. Todos os lugares mencionados na Bíblia, em livro de Atos, de fato existem ou existiram. Então, na verdade, nós temos aqui provas, fatos comprovados de que o que está na Bíblia é verdade. A teologia é de ordem divina. A teologia é chamada, ciência porque consiste em fatos relacionados com Deus e com as coisas de ordem divina. Então, por isso que ela é de ordem divina e podemos tratar de ciência. Ela é uma ciência apresentada de uma maneira lógica e ordenada. Qual é a conexão entre a teologia e a religião? Religião vem da palavra latina ligare, que significa ligar. Religião representa as atividades que ligam o homem de Deus, ligam o homem a Deus numa determinada relação. Então isso chama-se religião. A teologia é o conhecimento acerca de Deus. Então a religião é aquilo que liga o homem a Deus, vem da palavra, vem do latim, religare, que ela liga o homem a Deus. Entendeu? Então a religião liga o homem a Deus. Agora, a teologia, ela é mais profunda às vezes do que a religião. Por quê? Eu não estou falando de uma religião inventada, criada pelo homem. Até a Bíblia fala em Tiago que a religião pura e verdadeira é aquela que você ajuda o teu próximo. Essa é a religião verdadeira. Não adianta uma pessoa estar ligada por Deus, em Deus, mas ele está desligado das pessoas. Não ajuda o próximo, não tem uma conexão com as pessoas. Então é importante você ter essa conexão com as pessoas. E aí nós vamos continuando aqui, para você ter uma ideia. Então a religião significa ligar, enquanto a teologia é o conhecimento acerca de Deus. Assim a religião é a prática, enquanto a teologia é o conhecimento. Então vamos supor, você entra no conhecimento para poder praticar. Ontem eu escutei um homem na feira dizendo, um senhor já, dizendo, a maioria das coisas que falam na igreja é mentira. Aliás, eu nem lembro se ele falou a maioria ou tudo, mas eu acho que ele falou tudo. Tudo que se fala na igreja é mentira. Ninguém cumpre o que se fala, ele falou. Então, muitas vezes, isso acontece porque a pessoa conhece Deus, conhece a religião, mas não conhece Deus. Então, tem gente que entra para a religião e não entra para Deus.
Deus abençoe, meu amigo Alex. Tá? Vai atender lá seus clientes lá. Deus abençoe. Então fica ligado aí nos estudos que nós vamos estar trazendo para vocês aí, tá? Obrigado. Deus abençoe pela sua atenção até agora. E nós já vamos terminar, tá? Eu vou fazer meia hora. Começamos 9h35, quando for 9h10 eu termino, tá? Então aqui, tem gente que se liga à religião, ele passa a ser um religioso, mas não conhece Deus. Aí não adiantou nada. Não adianta você ser um religioso sem um conhecimento de Deus. Você tem que ser primeiro, antes de você ser religioso, você precisa conhecer acerca de Deus. Se você estudar religião, se você estudar religião, se você quiser ser um religioso e não conhecer Deus, você vai ser um religioso fanático, você vai ser um religioso agressivo, você vai ser um religioso que ofende as pessoas, você vai ser um religioso é, é, tradicional, né? Vai ser um religioso arcaico, mas Jesus não quer que você seja um religioso arcaico, pelo contrário, ele combateu os religiosos que davam muita ênfase à religião e não davam ênfase a Deus. Eles não queriam saber sobre Deus, eles queriam saber sobre a religião. Então isso não é importante, você tem que conhecer sobre Deus em primeiro lugar. Então, isso é muito importante. Entendeu? Então, a religião, a religião, a religião é a teologia, e a teologia deve coexistir na verdadeira experiência cristã. Então, a religião e a teologia devem coexistir na experiência da vida cristã. Porque se você for religioso, mas não sabe nada sobre Deus, porque Deus não é religioso, a religião é simplesmente um meio para a pessoa se aproximar de Deus. Porém, na prática, às vezes, às vezes se acham distanciadas de tal maneira que é possível ser teólogo sem ser verdadeiramente religioso. Então tem pessoas que ele é um teólogo muito bom, conhece muito sobre Deus, mas também ele não quer participar de uma religião, de uma denominação, porque ele tem aversão a pessoas. Aí já está errado. Ele precisa entender o seguinte: eu gosto muito de Deus, mas eu também gosto das pessoas. Então tem gente, por exemplo, que não quer congregar porque ele acha defeito nas pessoas. Outro dia um moço estava falando, eu não vou à igreja porque os pastores não estão doutrinando as mulheres. As mulheres estão usando roupa assim, roupa assada. Quer dizer, então ele não quer frequentar a igreja porque ele está achando defeito nas pessoas. Entendeu? Então é muito importante você entender o seguinte, preste bem atenção no que eu vou te falar. A teologia liga você a Deus e a religião é um religare também a Deus e às pessoas. Quando você não se liga às pessoas, você também não está ligado com Deus. Porque a igreja é um corpo. E quando você se liga a esse corpo, você está automaticamente o quê? Ligado a Deus. Se você ficar distante do corpo, você está distante do cabeça, que é Cristo. Então, para a gente terminar esse tema, essa parte, que na manhã nós vamos falar sobre o valor da doutrina, mas hoje nós estamos falando sobre a importância da doutrina, a natureza da doutrina, mas nós vamos falar outro dia sobre o valor da doutrina. Você me entendeu, meu irmão? Agora, existem pessoas que ele não sabe a diferença entre doutrina e dogma.
Qual a diferença entre doutrina e dogma? Doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Então, o que é doutrina? Doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Então, estudar doutrina bíblica é você estudar a verdade de Deus como está na Bíblia. Não precisa invencionice, não precisa criar nada, não precisa ficar inventando moda. Está na Bíblia. Agora, o problema todo é que tem muita gente que tem dificuldade de interpretar o texto e coloca no texto o que não existe no texto. Então você, em primeiro lugar, você tem que colocar o texto, tem que falar a verdade. E você tem que ser honesto. Mesmo que você aprendeu de forma errada, hoje você tem que fazer da forma certa. Eu já mudei algumas opiniões porque eu pensava que eu estava certo no ponto de vista. E eu estava completamente equivocado nisso aí. Então eu preciso ser humilde para entender. Não, eu entendi errado aquilo ali. Hoje eu estou entendendo da maneira correta. Entendeu? Então, como nós estudamos, o apóstolo André Leal, na conferência, falou uma coisa interessante. Lá em Isaías, diz que a unção despedaçará o jugo. A unção despedaça o jugo. Então, a maioria das pessoas entendiam que a unção era a pessoa ser cheia, mas a unção, no caso, é a gordura. É o boi estar bem alimentado. Quando o boi está alimentado, o jugo não suporta a gordura, a força do boi. Está aqui, Isaías 10, 27. Naquele dia, sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será quebrado por causa da gordura. Em algumas versões fala gordura, outras versões fala unção, mas nós precisamos ampliar esse conhecimento lendo várias Bíblias, várias versões, estudando com paciência a Bíblia. Você tem que ter paciência para estudar. Não pode pegar a Bíblia e sair lendo igual ler uma revista, um jornal. E para terminar, dogma é a declaração do homem acerca da verdade quando apresentada em um credo. Então, dogma é diferente da teologia. Tá bom? Dogma é diferente da teologia e da doutrina. Porque tem gente que fala assim, eu tenho o meu dogma. Quer dizer, aí ele está preso naquilo. Mas quando ele estuda doutrina, aí ele está livre para cada dia crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que a aula de hoje foi boa para você. Nós vamos tentar meia hora dar uma aula e meia hora falar da palavra. Tá? Hoje começou 9h35, nós estamos terminando 10h10. E quero convidar você para amanhã estarmos aqui num grande estudo teológico na parte da manhã. E nós vamos estar estudando a Bíblia, a palavra de Deus, tá ok? Deus abençoe tua vida. E nós estamos preparando para um curso de teologia, onde você vai aprender de forma sistemática e profunda sobre teologia pela internet. E vai ser aulas ao vivo. Ah, pastor, e se eu quiser assistir depois, tal? Pode também. Mas é bom que você esteja ao vivo para aquele momento de perguntas e respostas também. Grande abraço, Deus fale o teu coração, abençoe sua vida. Vou estar aqui amanhã de novo. Eu espero que na hora certa, 9 da manhã. Tá bom? 9 da manhã, de 9 a 9h30, nós vamos estar aqui para ministrar para você a palavra de Deus. Eu sou o pastor Paulo César Oliveira, escritor, teólogo, presidente aqui do Ministério Encontro com Cristo. Também, se você quiser nos visitar, será um grande prazer ter você conosco aqui para
congregar conosco e aprender um pouquinho mais, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe tua vida, graça e paz.